Tudo legal aí, gente? Estamos começando o nosso Contagem Regressiva. Você já sabe, o programa que tem hora certa para começar e hora perfeita, exata para acabar. E hoje eu estou muito feliz que o meu convidado é um cara que eu adoro, é uma das pessoas mais legais que existem nesse meio da televisão. É um cara que é amigo de verdade, é o cara que você liga, ele te atende na hora, que ele responde o que você precisa saber. É um cara que é como poucos na televisão, que é o meu amigo Thiago Rocha. Meu querido Thiago. Que apresentação, eu tava esperando sair outra pessoa aqui. Você sabe que você é isso e muito mais. Você é um cara diferenciado, você é um cara de verdade, porque a televisão é muito oba-oba, e aí, meu amigo, meu irmão, esse vive no meu coração, e a gente sabe que não é nada disso, e você é esse cara. E eu sou teu fã, eu fico muito feliz e tô com os olhos marejados aqui, porque é muito louco se você pensar na linha da vida, que aquele cara feirante queria trabalhar na televisão e aquele cara assistia as pessoas e escutava na rádio, e esse cara que eu tô falando é você. É muito louco esses encontros que a vida tem me brindado nos últimos tempos. Então eu sou um cara muito agradecido pela sua amizade. Eu sou chorão desse jeito. Não, mas, eu choro eu na vou televisão, começar a chorar também. eu choro em tudo que é lugar, porque eu acho que quanto mais a gente agradece as pessoas, porque não adianta você fazer homenagem para as pessoas depois que elas morreram. Não adianta nada. Eu acho que vale, mas eu acho que é importante você falar para as pessoas quanto elas são importantes na vida. E você é um cara que mora no meu coração. Você Zé. é demais. Você é um cara muito diferente desde sempre. Acompanho você desde sempre. Eu acho você um cara legal. E até ia falar isso no meio do programa, mas assim, você é um cara que você sabe todas as coisas da televisão. E a nossa amizade nos permite saber coisas que você poderia ter feito sucesso com várias notícias exclusivas que você tinha envolvendo gente famosa e você nunca falou. E eu te perguntei, falei, Thiago, você tá sabendo disso? Você falou, claro que eu tô. E por que você não falou? Você falou, porque isso não se fala. Mas é uma coisa de caráter isso. Estou falando de doença, de gente que vai ser mandada embora, de gente que passou mal, de gente que fez coisa errada. Mas você não sabia disso, Thiago? Sabia. E por que você não falou? Porque isso não se fala. É porque eu quero dormir. Eu acho que antes de uma notícia, porque assim, primeiro, eu acho que a gente não tem que fazer a comunicação por ego e por vaidade. Porque isso vai... Não, a gente tem que fazer a comunicação pelo amor à comunicação. E tá tudo certo. Às vezes caem coisas no colo da gente, por exemplo, a do Faustão. Quando o Faustão foi internado, e ele estava internado no Einstein, tinha uma pessoa minha que estava internada lá também. E acabou me revelando. E sem querer, às vezes encontrou pessoa indo pro quarto, sei lá como. Tiago, olha, o Faustão tá internado aqui, não tá legal de saúde, parece que ele vai precisar fazer um transplante de rim. E eu falei, putz, cara, eu poderia ligar para Luciana Cardoso, que é minha amiga de uma vida, nós nos conhecemos em 2002, que é a esposa do Fausto, que a gente trabalhava na mesma TV. Você sabe, você trabalhou na All TV. Isso. Que era do Alberto Luchetti. Exatamente. Mas você não sabe da onde eu conheço a Lu Cardoso. Não, essa é a melhor. Vai. Essa é a melhor de todas. A Lu Cardoso, o pai dela, tinha um bar em Moema. Olha. E ela, às vezes, trabalhava nesse bar em Moema. Caramba. E isso eu tô falando final dos anos 90. E por que eu sei que era ela, sem nunca ter falado com ela? Porque era uma menina muito bonita que trabalhava no bar e ela destoava do ambiente. Entendi. Era um bar em Moema, que agora não veio o nome na minha cabeça. Eu acho que eu nunca conversei, nunca falei com ela isso. E eu conhecia dessa época. Louco, né? Não, e ela é muito gente boa. Claro que tem alguns assuntos que, cara, todos, eu nunca incomodei a Luciana. Porque eu acho assim... Cara, o Faustão é uma pessoa muito famosa. Sim. Ele sabe para quem ele quer falar as coisas e ele tem os jornalistas amigos dele. Se ele quiser falar, ele vai falar para essas pessoas. Não sou eu que vou ficar perguntando, olha, o Faustão tá internado. Cara, e negócio de doença... É ruim isso, é. Você é que tem que falar. Uma coisa é o cara trocar de televisão... Beleza. Agora, doença, sexualidade, são problemas das pessoas. Com quem ele quer deitar, com quem ele deixa de deitar. Eu não sou jornalista edredom. Isso daí é um problema dele. A hora que ele se sentir confortável, ele vai e fala. O Thiago tá na Gazeta e tá na Rádio Nativa, junto com o Jones Mendes, com a Gislaine. E eu lembro uma vez, você não vai lembrar isso, a gente trabalhou junto na Transcontinental também. Eu lembro uma vez que o Thiago Leifert teve um problema com a filha dele. E ninguém sabia o que era. Ninguém sabia. Aí eu tava almoçando com você um dia, eu falei assim, ô Thiago, você sabe o que tá acontecendo? Ele falou, claro que eu sei. Mas eu falei, e aí?
Não vou falar. E não falou nada. E você sabia exatamente, você sabia o nome da doença que a filhinha deles tinha. E eu achei muito legal, eu acho muito humano da sua parte, porque o cara é artista, o cara é famoso, é apresentador, mas ele é um ser humano, ele tem uma família. E tem limite pra intimidade, né? Cara. E aí a gente tem que entender que tem uma coisa maior, porque você descobriu uma doença que muitas vezes você ainda tá perdido, você tá tentando buscar um caminho, não sabe onde é. E não sou eu que tenho esse direito de ficar falando, olha isso, é aquilo. Eu sei, por respeito, não vou falar. O Thiago não tem o canal dele? Ele não tem o Instagram dele? Ele não tem as coisas dele? Ele fala. Ele fala a hora que ele quiser. Se ele quiser, né? É. Se ele quiser. Thiago, como é que você começou? Que você estava falando no começo do programa. Eu lembro sempre uma história tua que você vendia açaí. Eu vendia açaí, isso. Mas aí... O açaí você já era rico. Não, aí eu já estava na faculdade. Eu tinha acabado de me formar na faculdade. Isso era 2004. Mas aí... eu falei, minha mãe não é famosa, meu pai não é famoso, não tem ninguém na minha família que trabalha com comunicação, eu não sei nem por onde começar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vender açaí. Eu já tinha sido apresentador da UTV, nessa época eu estava na América Online, mas, cara, e depois, se terminasse? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Porque a gente depende de oportunidades. Na comunicação você não escolhe, você é escolhido. É. E aí eu falei, se ninguém me escolher. E no meio dessa história toda, eu montei o meu açaí. Mas antes, quando eu era pivetinho, eu tô falando mais ou menos com 5, 6 anos de idade, sem necessidade, eu sempre tive um espírito empreendedor. Eu sempre achei que o meu dinheiro era meu. Até porque eu via meu tio, que era feirante, eu via que minha avó, ela costurava algumas coisas e tinha o dinheirinho dela. Então, eu já entendi desde cedo que o dinheiro é importante para você progredir na sua vida. E aí eu decidi montar uma banquinha de paçoquinha na frente da minha casa. Com 6 anos. Na Rua Herval, 1202. Isso na Rua Herval. Na Rua Toledo Barbosa, ali no Belenzinho, perto do metrô, tinha um lugar chamado Marinette que vendia doces. Eu lembro, isso aí é famoso. E aí a gente ia comprar os docinhos para eu vender na minha barraquinha. O que era a minha barraquinha? Era um caixote, era um pacote de paçoquinha e também minha mãe trabalhava numa empresa de elásticos e ela vendia para essas grandes empresas, para Lupo, porque para fazer meia precisava dos fios elásticos. Uhum. E aí ela visitava muitos clientes e um desses clientes fazia Maria Chiquinha. E aí ele deu também muita Maria Chiquinha, então eu vendia paçoquinha e Maria Chiquinha. E você ganhou do cliente? Ganhava, minha mãe ganhava, não tinha para quem usar Maria Chiquinha, eu vendia lá. E vendia, ia fazendo minha freguesia. Tinha uma senhorinha que passava todo dia, ela comprava uma paçoquinha. Eu pegava com um papelzinho, com aquele papelzinho de maconheiro, sabe? E colocava no saquinho dela, pum, e entregava todo dia. E aí depois a minha banquinha foi crescendo. Que não é a paçoquinha que já vem, aquela paçoquinha amor que vem enrolada. É uma paçoquinha que se... A paçoquita. Uhum. E era paçoquita, viu paçoquita? Era paçoquita. Aí, bumba, colocava... A paçoquita é aquela redonda, que parece uma rolha. Rolha, isso. Opa, que vem numa lata. Isso, vinha antes num pote... Quem come um pote desse inteiro é o Pardini. Ele come um pote desse, você der pra ele agora um pote, daqui a 1 hora você volta, não tem nenhuma. Pardini tem muito bom gosto, seria um cliente maravilhoso pra mim. Nossa, o melhor dos clientes. Devia ter passado. E aí, Zé, eu fui ganhando dinheiro e fui investindo. E aí eu já depois tinha uma prateleira. E nessa prateleira eu tinha uma variedade maior de doces. Era uma prateleira que minha avó usava na lavanderia dela de casa, e a gente pintou. E aí depois colocou todas as prateleiras de doce. E aí eu ia vendendo as coisas todas. Depois a gente mudou, eu mudei para uma rua sem saída, e nessa rua sem saída também eu montei essa prateleira de doces e fazia gelinho também. Fazia gelinho. Gelinho que é o chup-chup. Cada um tem um nome. Gelinho, geladinho. Que tem o com água sacolé, e com leite. Com leite. Com leite é só diretoria. E aí eu ia vendendo essas histórias. Meu primeiro walk machine eu comprei com o... Grana disso aí? Grana do gelinho. Walk machine era demais, hein? Era demais. Motor 2 tempos, tinha que colocar o óleo junto, lá, senão queimava toda a história. Então assim, eu sempre entendi desde cedo que você tem que ter muito respeito pelo dinheiro. Porque ele não atura desaforos, como diria a vovó. E aí a gente vê que muitas pessoas na televisão, elas se perdem com isso. Porque ganham muito bem e acham que é pra sempre. E não é. Não é, infelizmente. Eu adoraria tanto que fosse. Mas não é. E eu fico na batalha, eu tô nessa batalha, porque o dinheiro, ele vai... tem uma temporada que ele aparece,
Tem uma temporada. Meu, faz tempo que não aparece. Eu tô pensando nessa temporada agora, viu? Entendeu? Então não deixa de colocar o seu joinha no vídeo, não deixa de se inscrever no canal. Você vê como você era bom? Que eu tinha não uma banquinha, eu vendia as coisas em frente à minha casa, que eu tinha casa em Itanhaém, lá, casa de praia. E eu, tipo uma chácara, e eu vendia as coisas. Então eu pegava na horta e vendia tomate, vendia alface. Mas quando a pessoa falava, olha, você tem leite? Eu pegava da geladeira da minha mãe, mas não era para pegar. E eu vendia coisas que não era para eu vender. Mas eu vendia, apanhava depois, não sei o que, acho que eu tinha uns 10 anos, 9, mas você tem tal coisa? Qualquer coisa tinha, porque eu pegava da minha mãe e vendia. E a minha mãe falou, mas quem mandou? E agora? Vai fazer o almoço como? E aí o alho, vai pegar onde? Não sei o que, eu já tinha vendido. Mas depois você repunha. Repunha. Mas tá tudo certo, e eu acho que é por isso... Mas você era bom, eu ia fazer errado. Não, mas eu acho que... Indo por todos os polos, eu acho que a nossa paixão por essa história e o nosso respeito pelo microfone e por você que está assistindo a gente agora é justamente pela comunicação. Sim. Porque o cara que é um bom comerciante, ele fez a maior faculdade de comunicação que pode existir. Você vê que bons comerciantes, eles sempre se deram muito bem na televisão. Silvio Santos. Maior de todos eles, né? Entendeu? Então, não tem jeito. Para você estar com o microfone embaixo da boca, não basta só você comunicar para falar com os seus telespectadores, ou com os seus ouvintes, ou com os seus internautas. Você também precisa vender. E eu acho que é essa nossa verdade na comunicação. É fazer essa história acontecer. E eu acho que assim, o que a gente faz é muito importante em qualquer profissão. Que um médico precisa saber se comunicar bem. Um advogado, para explicar um processo para um cliente, ele precisa saber se comunicar bem. Qualquer profissão, uma faxineira precisa saber se comunicar bem, uma cozinheira. Qualquer pessoa fica melhor se comunicando melhor. Não tem a menor dúvida. Que colegas nossos, eles estão ganhando muito dinheiro fazendo essa história de media training. Sim. Que media training nada mais é do que você, jornalista, do que você, comunicador, radialista, ensinar pessoas que não têm a mesma habilidade que você a se dar bem na frente do microfone ou na frente do público. Só que dependendo de onde você trabalha, você faz media training e você é mandado embora. Então tem que tomar bastante cuidado, né? Mas também tá lá um contrato bonitinho. Você não faça media training. Você assinou porque você quis, né, Bocardi? Então não adianta reclamar depois que a história acontece. Por falar nisso, a tua carreira é uma carreira que você já fez de tudo. Você já trabalhou em rádio, num monte de rádio. Você trabalhou na Jovem Pan, no começo teu, acho que foi um dos primeiros lugares que você trabalhou com o Zé Luiz lá na Jovem Pan. Isso. Fazendo o Morning Show, primeira versão do Morning Show. Primeira versão era Zé Luiz, Dani Taranha, Robson Nunes e Tite Miller e eu. Era muito legal. Essa época, esse programa foi uma das melhores épocas, eu acho. Eu sou suspeito porque graças a essa nossa brincadeira no ar, era um programa muito gostoso de ouvir, principalmente no horário do trânsito, né, que o pessoal estava se deslocando, a gente acabou indo para a Rede TV. Na verdade, eu e o Zé, a gente recebeu esse convite porque o Pânico tinha ido para Bandeirantes. E aí a Rede TV queria pegar alguém de rádio e colocar lá e fazer um outro programa de um outro jeito. O Pânico era semanal, o nosso era diário. E aí a gente foi também ganhando espaço. Só que aí teve uma nova formação que na Rede TV a gente estreou como Morning Show e era o Zé Luiz, o Patrick Maia, a Renata Del Bianco. Sim. E a Michele Machado e eu. Era muito legal. E depois acabou que você teve o teu programa. Aí eu tive o Tá Sabendo. Graças a Deus, o que aconteceu? Mudou tudo lá na Rede TV. Eles demitiram boa parte do elenco. Eu tinha contrato, continuei. E o Denis Salles tinha apresentado para a direção. Eu nem sabia dessa história, mas ele apresentou para a direção. E a direção aprovou. E eu também não sabia, nem eu sabia, nem o Denis sabia dessa história. E ficou guardado numa gaveta. Quando Elias Abrão assumiu a direção artística da televisão, ele puxou numa gaveta e abriu, estava lá uma ata dizendo que estava aprovado o programa do Thiago Rocha e assinado pelo Marcelo e pelo Amilcar. Só que ninguém tinha se manifestado com isso. Ficou por isso mesmo. Quando o Elias abriu, que a gestão começava a ser dele, ele falou, Thiago, você está sabendo que você tem um programa aprovado? Eu falei, não. E você gostaria? Eu falei, olha, eu vou falar um negócio pra você, Elias. É a mesma coisa que tu oferecer banana pra macaco. Claro. Eu adoraria, é o meu sonho. Nunca ninguém me deu um programa pra apresentar sozinho. E aí ele falou, então beleza, nós vamos renovar seu contrato 2 anos e vamos fazer a história andar. E aí nós ficamos com o Tá Sabendo, que estreou
de segunda a sexta-feira. Se não me Era engano, de manhã, né? De manhã, das 8h30 às 9h, era só para São Paulo. Depois nós fomos para o Brasil. Aí nós dávamos mais audiência que o programa que vinha depois, e por isso que depois eu descobri que nós acabamos saindo, porque em televisão tem uma história muito importante. Você tem que vender. Você tem que vender, e foi aí que o meu negócio... E aí falaram assim para mim, Thiago, um dia numa festa de comemoração, inclusive do programa da Sônia Abrão, veio um rapaz e falou assim, ô Thiago, olha, quero te agradecer porque você está vendendo mais do que daquele outro programa. Eu falei, jura? E aí eu pensei aqui, qual é o produto? Porque a gente tinha 3 produtos para anunciar. Então, quem anunciava comigo era o Sidney Oliveira, que eu tenho a maior grata. Esse cara é o cara mais gente fina que existe. E ele confiou em mim através do Maurício Cavazzani. E ele tinha ações no programa. Tinha também um pessoal que vendia colchões magnéticos. E um livro de saúde natural. E aí eu não sabia. Sabia que da Ultrafarma não era, porque eu conheço o Sidney e o Maurício de outros tempos. E ou era do livro de saúde natural, ou era do colchão. E ele era do livro de saúde natural. Ele falou, olha, você está indo bem e eu pago mais barato para anunciar no seu programa do que no outro. Aí eu falei assim, olha que legal, então o cara vai ficar comigo uma vida toda. Mas não. O que acontece? Para televisão, tudo é planilha, tudo é custo. Se esse aqui, que custa mais barato... Vende tanto, entrega mais... E o pessoal vai preferir esse, só que nesse aqui não está vendendo. E esse aqui custa muito mais caro para mim. Então o que eu vou fazer? Vou tirar o programa do ar. Aí vendeu-se esse meu horário para a igreja e eu fui para o domingo à tarde. No domingo à tarde, num programa desacreditado, a gente chegou a dar 3 pontos de média. Isso para a Rede TV é muito. Isso para qualquer emissora é muito. E aí... a gente tinha certeza que a gente ia ficar ali 3, putz, agora nós acertamos. Agora acertamos no gol. Bom, não, aí tiraram o programa. E aí a gente foi parar no sábado, 7 da manhã. Aí no 7 da manhã, desacreditado também, ficava Globo, SBT, Rede TV e Record. A Record estava com a programação dela religiosa e a gente ficava na frente. E aí a gente, putz, agora. Sim, agora nós acertamos. 3º lugar para a Rede TV, nós acertamos mesmo. Só que aí um belo dia, a gente fez um top chamado O Fracasso dos Famosos. E aí nesse fracasso dos famosos, não significa que o artista é fracassado. Que ele fracassou nesse momento. Que ele fracassou porque, por exemplo, Eliana e o Segredo dos Golfinhos era um filme. Foi um sucesso de bilheteria? Não. Então foi um fracasso que a Eliana teve na carreira. Sim. E aí a gente fez... Cinderela Baiana, com a Carla Pérez. Também ela estava é ruim? lá. Não, mas estava lá. Naquilo lá não foi. O Lázaro Ramos era ruim? Não. Mas ele participou daquilo. Então, e aí a gente fez um que era o Hudson como cantor de rock, da dupla Edson e Hudson. Que foi um fracasso. Tanto é que ninguém lembra disso, dessa história. Aí o que acontece? Ele tinha... um Mega Senha marcado para 2, 3 dias lá na Rede TV. Ixi. E alguém chegou e escutou de orelhada essa história. Você viu aí? Você vai lá nos caras, você viu que estão falando de você? Foi justamente desse... Porque a pessoa não assistiu. Porque se ela tivesse assistido o vídeo, ela teria entendido que não teve maldade e que não era mentira aquilo que a gente estava falando. Bom, eu sei que essas pessoas conseguiram chegar até o Marcelo de Carvalho, que tirou o programa do ar. Eu tinha 4 meses, fiquei 4 meses na geladeira, e aí meu contrato não foi renovado. Então, graças ao Edson e Hudson, eu perdi a minha oportunidade como apresentador. Mas também, se as pessoas da Rede TV quisessem, elas tinham olhado e tinham falado, olha, Hudson, eu vou dar o recorte para você, mas o que falaram para você... Não é isso. Não é o que você está me falando. Até porque você é um cara que você pode até falar as coisas, mas você vai falar de um jeito totalmente diferente, né? Não, e eu acho não cai com a faca no pescoço, jamais. E eu não tenho esse direito. Eu não sou a régua do mundo. Eu não sou a pessoa mais perfeita, eu sou um cara que erra, eu sou um cara que acerta, mas eu sou um cara que nunca eu vou querer que você se prejudique pela nota que eu te dei. Tem muitas pessoas que não têm esse escrúpulo, mas eu gosto de dormir. E para mim, o meu sono não tem preço nenhum. Tô com o Thiago Rocha, um dos caras que mais entende de celebridades na televisão, um cara espetacular da Rádio Nativa, da TV Gazeta. A gente volta em 1 minutinho, fica com a gente.
Gente, estou aqui mais uma vez para falar da Mag Seguros, essa empresa que é muito legal, 190 anos de tradição em seguros, 190 anos ininterruptamente fazendo isso e proporcionando a você uma vida muito melhor. O que é esse seguro que nós estamos falando, que custa a partir de R$50? É um seguro para se você tem alguma doença, você está bem. Aí um dia você surgiu com uma doença grave, e aí, como é que vai ficar a tua vida? Você foi internado no hospital, ótimo, voltou para casa, e aí? Quem vai pagar os remédios? Quem vai pagar enfermeiro? Esse seguro cobre isso. Ah, você está indo trabalhar, você torceu o pé, você vai ficar um mês em casa. E aí, quem é que vai trazer dinheiro para sua família? Então, esse seguro cobre isso e custa a partir de R$50. E você compra esse seguro entrando nesse link, nesse QR Code, escrevendo contagem regressiva, porque você vai ter um desconto especial e ainda vai ganhar um brinde. Meire, minha amiga da Mag Seguros, a pessoa entrou nesse link, o que acontece? A pessoa vai preencher dados básicos, um nome, um contato. E a Mag, ela trabalha com profissionais especializados. Então, é diferente de você entrar numa agência bancária e as pessoas te colocarem um seguro que você não sabe nem o que você está comprando. E geralmente... Normalmente acontece isso quando você vai no banco, você vai pedir um favor pro gerente, ele faz, mas ele fala, compra esse seguro, você não sabe nem o que você está comprando. Você sai com 500 papeizinhos assinados, exatamente, isso quando assina. Exatamente. Então, vamos lá. O que acontece? Nós temos um diferencial, nós temos profissionais especializados que eles vão atender essa pessoa de acordo com a necessidade dela. Então, eu não preciso criar um pacote que a pessoa vai lá e vai comprar trocentas coisas. E não vai usar. Que ela não precisa. Então, eu vou trabalhar entendendo a necessidade da pessoa e desenhando um produto e uma proteção de acordo com o que aquela pessoa e aquela família necessita. Então, a diferença que nós temos, além dos 190 anos de mercado, que eu acho que isso já demonstra toda a segurança e a confiabilidade que as pessoas podem ter na empresa, são a forma que nós treinamos os profissionais para atender as pessoas. É realmente algo diferenciado. Muito bem, são 190 anos de tradição e seguros a partir de R$50 para você receber em vida. Você teve um problema, não pode trabalhar, você vai receber. Infelizmente, você contraiu uma doença grave, você vai ser atendido por esse seguro e custa a partir. É muito legal falar o a partir, a gente não gosta de deixar nada no ar. A partir de R$50 por mês, você tem essa cobertura. Entre agora no link que está aparecendo no seu vídeo, nesse QR Code, dê as informações e você escrevendo contagem regressiva, você vai ter um valor diferenciado e ainda ganhar um brinde. Eu tenho certeza que é um produto que, olha, faz falta e estava precisando na sua vida, garanto para você. Eu só conheci o Gil Gomes justamente por isso, porque ele fazia os merchans da Ultrafarma no programa da Sônia Abrão, que eu fazia. Isso, é. E quando você fala de pessoas, sabe, eu acho que Deus vai colocando anjos na vida da gente e a gente não sabe como essas pessoas apareceram. Mas eu acho que essas pessoas, elas estão no patamar que elas estão justamente pela sensibilidade que elas têm. Então, o Sidney Oliveira, eu me lembro da outra farmácia que ele tinha, não era Ultrafarma ainda, de quantas e quantas pessoas ele ajudou no programa do Ratinho, ainda no programa do Ratinho na Record, no próprio programa do Ratinho na CNT, então, que era o 190 Urgente. 190 Urgente. Que antes era do Alborguete. Mas eu acho que essas pessoas são essas pessoas que também precisavam ter veículos de comunicação. Sim. Porque o que falta muitas vezes para os gestores da comunicação é ter essa sensibilidade de valorizar os verdadeiros comunicadores. Porque nos dias de hoje se olha planilha. Então, assim, essa pessoa custa barato, você nem percebe muito o que ela faz. Mas se custa mais barato e tem um que é um comunicador que custa mais caro, tira esse, coloca esse. Nem sempre essas trocas vão surtir efeito. A gente está vendo o que está acontecendo na televisão, porque antigamente o cara saía da televisão A e ia para a televisão B. Ou ia para a televisão C, ou ia para o rádio A, B, C ou D. Hoje em dia, a internet dá para todo mundo um canal de TV. E que tá tudo certo, que aí cada um vai levar a sua bagagem. E aí você percebe que muitas pessoas não precisam mais dos veículos tradicionais. Elas nem querem mais, porque elas podem fazer absolutamente tudo o que quiserem. E não vai ter um diretor falando, olha, eu não gostei, veja bem, aquele momento que você falou, não, ninguém fala mais. Eu quero que você fique com a manga longa. Você já percebeu que, por exemplo, o Luciano Huck não usa camiseta de manga curta? Pode reparar a partir de agora. Boa, gostei. Pode reparar, você que está assistindo agora, até hoje, no Domingão, ele nunca fez com camisa de manga curta, é só camisa de manga longa.
Por quê? Não se sabe. Mas alguém deve ter falado para ele. Claro, sempre tem. Porque não é possível que ele não ande de manga curta na vida. Na casa dele. Então chega uma hora que você fala... Porque assim, eu não estou falando que a gente não tem que receber direção. Porque eu acho que a gente está na vida para aprimorar o nosso conhecimento e aprender com as pessoas. Mas eles começam a tirar da cabeça e da mente deles coisas que muitas vezes são inconcebíveis e que não vão mudar absolutamente nada. E aí todo mundo hoje, graças a Deus, com a internet, ou seja com a rede social, ou seja com os canais de streaming, eles podem apresentar sua arte. Tudo do jeito que quiser, do seu jeito. É E o o seu público- canal, do seu conteúdo, da forma que você quiser. E o público que escolhe. Aliás, por falar em conteúdo, você é um cara especialista em reality, né? Você é um cara que Gosto. acompanha Big Brother, que você acompanha a Fazenda, que você é tipo um estrategista do jogo. Eu tenho certeza que se um dia você entrar, não sei se você entraria, a chance de você ganhar é muito grande, né? Olha, eu já tive convite, mas eu agradeci, porque eu acho que jornalista não é artista. Mas em alguns momentos da vida, pode ser que a gente fraqueje de grana. E aí, amigo... Tem que ir lá, é muita grana. E você feliz. A Record oferece R$80 mil para participar dos realities, por exemplo, da Fazenda. Da Fazenda. R$80 mil para a pessoa e depois ela pode ganhar o prêmio de 2 milhões. A Globo não tem essa grana, né? A Globo dá uma grana muito É menor. por semana, né? É uma história diferente, mas dá uma visibilidade, coisa que neste Big Brother edição 25 não está tendo. As pessoas, elas já estão sabendo de como funciona o programa, elas têm medo do cancelamento, elas têm medo de arriscar. O que acontece? O programa não anda. Eu só ouço falar da Graciane, eu não tenho acompanhado muito isso, da Graciane, daquela outra menina que era policial militar, Aline, Aline, que é bonita também. bonitona. Dos meninos não ouvi muito. Eu não sei, é gosto meu, eu gosto mais da Fazenda, porque tem umas pessoas conhecidas. Isso. Quando tem, eu gosto mais. Isso, e que elas também estão ali, elas não estão para ser bonita ou para fazer a linha de intelectual. Elas estão lá para ganhar jogar. grana. E se precisar fazer o barraco para sair mais famosa, elas vão fazer. Então, essa edição do Big Brother, e ainda o Boninho tem um santo forte, que essa foi a primeira que depois de... Dele tá pior, né? E aí não tem jeito. Então, Falando na TV, Thiago, como é que você analisa a TV aberta hoje? Nesse momento que nós estamos falando muito de internet, como é que está a TV aberta hoje? cada vez com menos dinheiro para se investir, porque se pulverizou o investimento. O mês passado foi o mês onde a internet já teve mais dinheiro da publicidade do que as próprias televisões. E isso é um negócio preocupante para os donos de televisão, mas uma coisa alegre para os milhares, milhões de produtores de conteúdo, que as pessoas estão vendo e que a internet se torna relevante. O que a televisão agora vai precisar fazer? Se reinventar. De que forma? Aí são eles que vão ter que descobrir esse caminho. Muitas vezes, e a própria Daniela Beirute falou isso numa entrevista com o Flávio Rico. Foi legal, aliás, essa entrevista, Foi né? muito boa. Foi muito, ela é uma simpatia. Mandei, inclusive, parabéns para o Flávio Rico, porque é muito bom ver as pessoas fazendo outras coisas, né? Porque o Flávio sempre foi muito bom com a coluna dele, é um bom comunicador. Ele é o rei das notas exclusivas, né? E ver ele numa nova versão é muito legal também. E a própria Daniela Beirute falou que ela não sabe, eles não sabem muito para onde vai. Então, eu digo para vocês, a televisão realmente, não só o SBT, mas as outras televisões, elas estão buscando caminho. Que caminho é esse? Não sei. O que a gente sabe é que os salários estão cada vez menores e isso motiva para que os comunicadores de verdade, aqueles que têm conteúdo para oferecer, busquem outras plataformas para trabalhar. E uma dessas é a internet, porque quem é comunicador de verdade sabe aglutinar público. Ô, Thiago, quem são os seus apresentadores favoritos na TV? Que você fala, pô, eu gosto desse tipo de comunicação, esse cara é bom, essa mulher é boa. É um tipo de comunicação que quase já não existe mais. Que o meu sonho, inclusive, é ter um programa de auditório. Queria muito que a Gazeta desse oportunidade para mim apresentar o Ligação. Ó aí, Tico, faz favor. Entendeu? Tico, faz favor. A hora que eu apresentar um programa de auditório, depois se não quiserem mais, depois que eu apresentar, sei lá, 6 meses, falo, tá tudo certo, já posso aposentar. Porque é o tipo de programa que eu quero. Para minha vida. É um programa de auditório,
nos moldes musical, mas como o Silvio teve o Hot Hot, como o Gugu teve o Sabadão, o próprio Viva a Noite, eu acho que é isso. Mas só vai segurar um programa desse quem tiver um lastro para apresentar. Não adianta você pegar o cara da internet porque ele conhece o dono da Bet, porque não sei o quê, vai comprar horário e vai fazer. Não é isso. É uma construção que você faz dia a dia na televisão. É degrau por degrau. Você estava lembrando do Ligação, do Guto Moreno, que o nosso Guto amigo Moreno trabalhou com a gente. Ele também fez um grande sucesso e a TV faz muito isso com as pessoas, né? Esmaga e depois, deixa aí. Mas aí eu acho também que foi um vacilo do Guto. Sim. Porque num determinado Deslumbrou. Deslumbrou. E o dinheiro e a fama não permite esse tipo de comportamento. Não dá tempo de errar mais, né? E aí ele, no meio do caminho, assinou contratos que não deveriam ter sido assinados. Você vai ver depois que o carro bate. Aí muitas vezes já é tarde. Por exemplo, um outro comunicador que eu sou fã, que pouco se fala dele e que fez um sucesso estrondoso na televisão e vive em Andradas, é o Marcelo Costa. Canta e apresenta. Canta e apresenta. Adoro! Uma vida, ele apresentou o especial sertanejo na Record. Encontrava muito ele em Campinas. Acho que ele morou em Campinas uma fase da vida dele. Encontrava muito. Parece que Andradas é divisa de Minas com Campinas. Eu não sei, parece que... É por ali. E ele morou em Campinas. Então, assim, apresentou também na Gazeta. Eu sinto falta desse tipo de coisa. Do Gugu, eu sinto falta do Silvio Santos. Eu sinto falta de ver o Portiolli diferente do que só fazer o torta na cara que ele faz com o pé nas costas. Eu sinto falta de ver o Ratinho fazendo coisas diferentes do que ele faz, porque o Ratinho, para mim, é um dos melhores que nós temos. Que a gente tem de descontração hoje. E de caráter, porque se as pessoas conhecessem a generosidade do Ratinho fora das câmeras... Cara, tem histórias e histórias do Ratinho. Comigo uma vez eu fui participar do game lá e ele... falou assim, o meu placar estava R$300. Thiago, se você acertar, você vai ganhar R$5.000. Aí eu dei um chute lá, ninguém me ajudou, mas dei um chute, bomba, 5.000. E a felicidade dele de entregar os 5.000. Não sabe o quanto ajudou esses 5.000. Com a Nani People, a Nani estava desempregada, só fazia shows, mas aí não complementava, e ela fazia o júri do Ratinho. Eles têm um cachê, o Ratinho pegava um outro envelope e dava um outro envelope para ela. Legal. Olha, o Ratinho... E a gente não está falando de dinheiro, é de se preocupar de atitude, com você. É de atitude, né? Teve uma vez, quando eu trabalhava no programa do Ratinho, teve uma vez que eu fui como produtor e outra vez que eu fui como fofoqueiro. E aí teve uma festa, e nessa festa de final de ano, ele deu um envelope. E cada um recebeu um envelopinho. Naquele envelope, se não me engano, tinha R$2.000 de final de ano. Aí, cara, eu falei, Deus, muito obrigado, cara, porque eu tava sem dinheiro nenhum. Eu não ganhava R$3.000 como produtor. E aí eu falei assim, meu Deus, cara, esses 2.000 vai dar para eu passar minhas férias, porque era férias e eu já tinha gastado todo o dinheiro. Aí um dia eu encontrei ele, e por isso que eu falo de gratidão, que a gente tem que falar para as pessoas em vida, não adianta falar. Eu falei, Ratinho, você não sabe como aquele envelopinho que você me deu foi importante para mim. Por quê, Thiaguinho? Putz, porque eu consegui passar as minhas férias graças ao dinheiro que você me deu. Eu vi o olho dele marejar, eu vi o Ratinho ficar feliz com aquilo. Então, assim, são atitudes que as pessoas fazem pra gente, de estender a mão, igual você me estendeu. Me lembro também na Transcontinental. Eu estava na minha casa na praia, e aí você me ligou, Thiago, você não quer fazer um negócio aqui? Não tem nada a ver, é só mas eu precisava de alguém que falasse uma fofoca. Eu falei, Zé, você pode me ligar em 10 minutos, que eu não tenho papel e caneta aqui? Aí, beleza, aí você ligou em 10 minutos. E gravou, de primeira, no mesmo dia, olha a facilidade que foi. E eu gravei num guardanapo, que não tinha papel, não tinha contado nenhum papel sulfite, nada, e fui lá pra rua, porque na minha casa não funcionava. Bem. Então, assim, são esses tipos de coisa que a gente lembra, porque a gente vive num meio de pessoas egoístas. E quando a gente encontra pessoas generosas, a gente entende que tudo faz sentido. Por quê? Porque se ninguém te estender a mão, você não vai conseguir fazer absolutamente nada. Você pode ser o melhor profissional do mundo, mas alguém tem que permitir que você use aquele microfone. Gente, não dá vontade de parar o programa com o Thiago, mas vou ter que parar, a gente volta em um minutinho.
Estamos de volta com o Thiago Rocha, o cara que é uma simpatia em pessoa, conhece tudo sobre os artistas, sabe todas as fofocas e nem sempre ele quer contar. E hoje você está lá na Gazeta, você está no Mulheres, que é um programa que é um ícone da televisão brasileira. Não sei se você lembra, eu trabalhei no Mulheres com a Drica Lopes. Não, a Drica apresentou Mulheres? Apresentou o Mulheres Especial de sexta-feira e eu era o repórter dela. Não lembro disso. Verdade, você era criança, acho que em 98, 99. Eu ia bater palma lá, né? Eu ia bater palma no auditório do Mulheres. Mas era muito legal. A Drica também um doce, continua linda até hoje. Vi um vídeo dela na internet, uma graça. Conheci a Drica porque ela trabalhava no SBT. Quando o Jô veio pro SBT, ela era atriz do Jô e depois ela conheceu o Villain e casou com o Villain. O Villain Van Vart. Exatamente. E eu não sabia dessa passagem, não me recordava que a Drica tinha apresentado. Eu ia bater palma lá no Mulheres... na época da Ione. Eu adoro a Ione. A Ione tá bem hoje, de saúde? Tá bem. Ela tá afastada, né, da TV faz muitos anos. Continua contratada da TV Gazeta. Isso é muito legal. A TV Gazeta tem uma gratidão muito grande. Isso eu tô falando porque escutei das pessoas, tem uma gratidão muito grande por ela. Ela continua no quadro da televisão e quando ela se sentir à vontade e quiser voltar, ela pode voltar. Ela faz de vez em quando umas vinhetas de final de ano, né? Isso. Pro meu azar, nesses 2 anos que eu tô na Gazeta, nesses ela 2 anos ela não foi. Que a gente se reúne para gravar essa vinheta e ela não foi. Mas eu também era uma pessoa que eu gostaria muito de agradecê-la. Eu posso estar errado o que eu vou falar. Eu acho que a Eliana, a apresentadora, morou no mesmo prédio que mora a Ione no Paraíso. Eu sei que ela mora ali naquela região, Paraíso, Vila Mariana. Perto da Tutóia ali, não sei, não vou falar o endereço. Mas... mas eu não sei exatamente, mas eu gostaria de ir. Como não me passaram o telefone, eu já fui atrás. Não vai... Não liga pra ela. Então, se um dia eu encontrar, eu quero falar, porque eu levei uma cartinha pra Ione. Que legal. Eu fiquei esperando a Ione lá no estacionamento da Gazeta. E levei uma cartinha, olha, eu gostaria muito de trabalhar na televisão e queria ver se existia essa possibilidade. Ela falou, você vai ter que trabalhar na comunicação semana depois, né, que ela leu a carta. E aí eu fui atrás dos meus objetivos de... Você sabe que ela era modelo da Fenite, né? Ela foi muito bonita, ela foi uma top model. Assim. Do Mapping, desfilava no Mapping. Adoro a Ione. Vamos mostrar umas fotos do Thiago, senão a gente esquece, olha aí. Sou muito fã. Dona Laura Cardoso, que mora pertinho aqui do teu estúdio, viu? Que legal. Ela mora aqui nessas imediações. Ela tá com mais de 90 anos de idade, né? E acabou de fazer um filme com a Bianca Rinaldi, de uma senhora que foi largada pelos familiares. E ela é linda, ela foi dubladora, trabalhou em rádio muito tempo. Essa é um grande trunfo da TV, é o Gugu. Meu ídolo, Gugu Liberato, e eu não tô falando isso porque ele morreu, não. Eu falei isso olhando no olho dele, eu tenho isso gravado. Porque eu falei na matéria. Um belo dia, me falam assim, Thiago, vai que o Gugu vai estar nesse lugar. E aí eu falei para ele o quanto eu tinha certeza que ele ia na minha casa, no Gugu na minha casa, mandei trocentas cartas e ele nunca foi. O olho dele também ficou muito marejado. E aí um outro dia eu fui lá entrevistá-lo na porta da GGP. E aí é linda, era produtora gigante, né? Padrão... Eu não consigo conceber como o Gugu morreu, porque ele era um cara eu também não me conformo. À frente do tempo, generoso. Você sabe o que o Gugu fez? Não, eu esqueci de te falar. Conta. O Gugu, uma vez a gente trabalhava na Transamérica e ele chamou a gente para fazer... Ele fez um programa chamado Big Domingo. Domingo. A gente chegou a fazer esse programa com ele e um dia ele ouvia a gente na rádio e a gente pediu para ele gravar um dia uma fala. Ele falou, pode ser daqui a pouco? Falei, mas por que, Gugu? Tá aqui. Ele falou, não, é que eu não tô com uma aparência boa, vou fazer a barba e já volto. Você acha? O cara saiu pra fazer a barba pra voltar pra gravar uma falinha que a gente usou no teatro. Você acha que pode? Não, mas ele é desse jeito, porque quando ele veio, ele me deu uma entrevista de 20 minutos, aí a hora que terminou ele colocou a mão no meu ombro, falou, Thiago, eu não gostaria mais que você viesse aqui. Aí eu olhei e falei, gente, meu ídolo tá falando pra eu não vir mais aqui. O que será que de errado eu fiz? Ele falou, aí eu falei, eu fiz alguma coisa de errado, Gugu? Ele falou, não. Quando você quiser uma entrevista comigo, você me pede para a Esther vai marcar e eu vou te receber. E essa é a foto que ele me recebeu lá na GGP para mostrar um pouco do camarim dele, do escritório dele e das particularidades. Foi a última entrevista que eu fiz com ele, a penúltima vez que eu vi, porque a última vez que eu vi foi no casamento do Douglas Tavolaro, e lamentavelmente a gente perde esse cara que...
Já fui calouro do Viva a Noite. Você? Fui calouro, perdi, fiquei o dia inteiro esperando, tipo, de meio-dia e a prova era tipo 5 para meia-noite. Eu fiquei 12 horas lá comendo misto e tomando suquinho e eu tinha ensaiado uma piada. E eu não sei o que eu ia imitar, se era o Lula na época, alguma coisa. E eu fiquei ensaiando essa piada, eu falei 1000 vezes. A hora que eu fui entrar, um cara falou assim, e aí? Vai fazer o quê? Eu falei, não, vou fazer o negócio do Lula. Não, aqui você não vai fazer. Então, as pessoas estavam ali já. Daqui até ali eu falei, o que eu vou fazer agora? Pensei uma outra piadinha, fiz, porque, sei lá, imitei uma outra coisa, Pelé, não sei o que era na época, e fiz. E a pessoa que ganhou era ruim, mas só que ela estava vestida de Gugu. Com roupinha de Gugu, terninho e tal, com um microfone de papelão, não sei o que, e ganhou. E tinha um outro cara, que era o Batista, que imitava bem pra caramba, mas imitava muito mais do que qualquer coisa que eu fizesse. Ele também perdeu, e a gente voltando 00:30 da Taliba Leonel, sem ônibus, até o metrô a pé, cara. E sem perder, perdemos o sábado inteiro e perdemos pra um cara vestido de papelão com o Gugu. Maravilhoso. São histórias que a gente... Mostra mais foto. O Peça ao Mestre, ó. Meu ídolo. Esse é o maior de todos. Um dia, eu já tinha entrevistado o Silvio 2 vezes. E aí um dia o Jassa falou assim pra mim, Thiago, você já conversou com o Silvio? Eu falei, não, Jassa, nunca conversei. Nunca conversei. Você não quer conversar com ele? Você não quer conhecer o Silvio, diferente do microfone? Falei, Jassa, você vai conseguir isso pra mim? Ele falou, vou, Thiago. Porque você, dá pra ver a admiração que você tem por ele. Fiquei sentado ali esperando, o Silvio chegou, oi, oi, oi. E aí ele entrou, aí dali a pouco o Jassa aparece com o Silvio, já com o cabelinho arrumado. Ô Silvio, olha, esse aqui é o Thiago, mas eu conheço, já me entrevistou. E assim, foi a última vez que eu vi o Silvio, mas dá pela minha cara de felicidade. Nossa! E, cara, que pena, que pena. Você sabe quando eu apresentei o programa lá no SBT? Um dia me chamaram para falar com o Silvio. Essa história já é surreal por si só. Na porta do camarim tava o Gugu, o Ratinho e eu era o terceiro da fila. Nossa. Isso já podia acabar a história aí, acabou, que legal. Aí chegou o Lombardi. E o Lombardi, aquele jeito dele, as pessoas não sabiam muito quem era o Lombardi, a gente sabia. E ele ficava, café com bobagem, talento, sucesso, olha aí, Zé Américo. Aí abriu a porta do camarim do Silvio, tinha a Raimunda, a secretária dele. Que foi mandada embora agora. Ela abriu a porta e eu só ouvi ele de fundo, Zé Américo, pode entrar. Ou seja, eu furei a fila do Gugu e do Ratinho. E aí falei com o Silvio, junto com o meu diretor, o Marquinhos, na época, fiquei falando, eu falei, não pode ser, eu queria ligar para minha mãe agora, será que eu peço para ele ligar para minha mãe, que a minha mãe adora ele? E ele estava falando, e ele falava comigo, mas eu não estava ouvindo absolutamente nada que ele estava falando. Aí ele me fez umas 2, 3 perguntas, foi um negócio muito rápido. Aí ele perguntou o que eu estava achando, falou que ele estava gostando de mim e que não sei o que lá. E no final, ele acabava com a história. Falava, bom final de semana para você. Eu saí tão atordoado do negócio que eu tinha que ir para a esquerda. Eu fui para o outro lado, eu fui para dentro do estúdio. Eu tinha que ir para a rua, eu me perdi dentro. Eu não sabia onde eu estava. É porque são pessoas... Eu lembro o dia, o horário e as coisas que eu falei. Eu preparei 1000 coisas para falar, não falei uma palavra, né? Porque são pessoas que são geniais, são fora da curva. Então, a essas pessoas, a nossa eterna reverência. Esse é o maior. Tem mais alguma foto dessas? Essa daí esse era o Tá Sabendo? Esse que dava 3 pontos no domingo. Com a Iris Stefanelli. E com o Ed Polo. O Ed Polo, que é um repórter muito bacana. Tá? E aí a gente brincava, e era tudo croma. Eu nunca tive um cenário físico, tudo era no croma. Até eu Tá Sabendo que eu fazia sozinho. Mas, e que isso precisa mais da gente, né? Porque a gente tem que imaginar. Tem que chamar mais um ainda. Mais um intervalo, a gente volta. Parte final do programa com o Thiago, não queria que acabasse. Thiago, a gente está de volta no final do programa, e sempre no final do programa eu faço uma pergunta, que eu falo que é uma pergunta para perder a amizade, mas é uma pergunta de coração. Muita gente deve te perguntar isso, e a gente tem um tempo para você responder. Thiago, você é o maior sucesso de fofocas que eu conheço, você é um dos caras que mais entende de fofoca e conhece. Por que que você saiu do programa da Sônia Abrão, que é um ícone de fofoca? Que a pessoa vai assistir fofoca, assiste na Sônia Abrão. Você saiu por quê? Eu tenho o maior respeito pela Sônia, eu tenho o maior respeito pelo Elias, pela Margarete,
por todos eles da Câmera 5. Foram quase 10 anos, Todo dia. todos os dias, no programa que mais repercutia, né, sobre tudo que a gente falava, os artistas assistiam. E então isso para mim foi muito importante até para eu fazer o meu nome. E sou muito grato a tudo que eles fizeram para mim. Mas eu saí e a Sônia sabe porque eu saí, o Elias sabe o que eu saí, a Margarete sabe, eles sabem exatamente o motivo que eu saí. Mas o que eu mais fiquei triste, Zé, foi que quando eu participei do Teleton e era a Sônia que me chamava, ela ficava com fichas, enquanto quem me chamou foi a Michele Barros. Ela fingia que o Thiago Rocha não existia e que eu nunca tinha trabalhado com ela. 10 anos com ela. Mas isso eu não tinha visto, porque eu só fui ver depois que o programa saiu do ar. Mas quando eu passei por ela no Teleton, ela virou a cara, mas virou a cara pra mim. Que chato. E eu não entendi. E eu sempre achei que eles eram meus amigos, porque eu sempre os tratei como amigos, não só como patrão, porque patrão era nítido e eu sei também o bom funcionário que eu fui durante esse tempo. Mas eu fiquei muito chateado e a gente só se chateia com gente que a gente gosta e com gente que a gente admira. Eu não sei o que ela sabe ou o que falaram de mim para ela, mas ela tinha toda a liberdade de vir e pegar o telefone. Fala, e aí, Thiago, o que O foi? que você fez? O que aconteceu? Então, assim, já foi. Não, pra mim é certeza que alguém falou alguma coisa que não é verdade, porque você é um cara acima de qualquer suspeita, acima de... Você é um cara do bem. E eu tenho por eles a maior gratidão do mundo. Só que num determinado momento eu senti que eu precisava também buscar algo novo. Porque eu já Nativa estava FM e a Gazeta no Mulheres toda tarde. O cara tá lá na Paulista, ele pegou o melhor lugar. Trabalha na Nativa, atravessa a rua e vai pra Gazeta. E saí sem proposta nenhuma, viu, Zé? Eu saí sem proposta nenhuma e demorei 40 anos para fazer a coisa mais importante da minha vida, que foi mobilizar pessoas para levar mais de 100 toneladas de alimentos para São Sebastião naquela tragédia de 2 anos atrás. Isso foi muito legal da tua parte. Então, graças a Deus, eu estava desempregado naquele momento para que eu pudesse, de corpo e alma, fazer isso que eu fiz. Com Thiago, as pessoas que me ajudaram. parabéns, eu gosto demais de você. Sucesso na tua carreira. Você mora aqui, ó. Que você continue sendo esse cara maravilhoso que você é, que você continue alegrando, que você é um ótimo comunicador. E tem aqui, meu, portas abertas sempre para a hora que você quiser. E eu falo, o Thiago é o cara que mais entende de reality show na televisão brasileira. Acompanha ele lá na Nativa, 95,3 em São Paulo, e em toda a rede Nativa e também na Gazeta. Você Thiagão, mora no meu coração. Você também. Gente, muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta, sempre com convidados muito legais. Não sei se eu vou conseguir um melhor do que o Thiago Rocha. Claro mas que vai. semana que Muito vem melhor. a gente tá de volta. Um abração, gente. Obrigado, valeu.